Como fazer tráfego para negócios locais e quanto cobrar, como cobrar por esse serviço? Parte 2. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre Google Ads. No vídeo anterior nós falamos sobre Facebook. Mas no vídeo anterior a gente não fala sobre cobrança. Nesse nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Távora e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a parte de Google Ads para negócios locais, tá? O Google Ads para negócios locais costuma funcionar muito bem, principalmente quando você trabalha com clientes ou com negócios que já têm um certo volume de busca no Google. Por exemplo, tá? Se você vai pegar uma clínica, um dentista, um escritório de advocacia, uma loja, uma barbearia, enfim, algo que as pessoas costumam procurar no Google, o Google Ads vai te ajudar de forma absurda. Mas antes de eu te mostrar exatamente como o Google Ads vai te ajudar, lembra de se inscrever no canal. Se todo mundo sempre se inscrevesse no canal, eu não precisaria ficar mendigando as inscrições. Então tem um botão vermelho aqui embaixo, vai lá, clica nesse botão vermelho, se inscreve. Ativa o sininho para você pro YouTube te notificar dos próximos vídeos que estão vindo por aí, então você não vai perder nada do que está vindo. E lembra-se de deixar o like, deixa o joinha aí, porque se todo mundo deixasse o joinha também, eu não precisaria ser um mendigo do like. Então tem que ficar mendigando toda vez para você lembrar de fazer isso. Valeu, naquele PEC. Eu vou falar agora um pouco sobre Google Ads, tá? Quando a gente vem aqui no Google, imagino que todos vocês conheçam o Google. O que acontece? Quando você digita, por exemplo, dentista, eu consigo fazer anúncios, tá? Eu consigo fazer anúncios para pessoa que está procurando dentista. Eu consigo fazer com que o anúncio de uma determinada clínica, de um determinado consultório apareça. E eu estou em Belo Horizonte. Eu queria que você reparasse aqui, por exemplo, que todos os anúncios que estão aparecendo aqui, se a gente pegar os telefones, todos são DDD 31. Obviamente, esses anúncios devem estar segmentados para pessoas que estão em Belo Horizonte. Eu fiz uma busca aqui, coloquei dentista em SP, dentista em São Paulo. Repara que começou a aparecer 011, 018, ou seja, pessoas com DDD de São Paulo. Qual que é a lógica disso? É muito importante, quando a gente está falando sobre Google Ads, eu vou abrir aqui, vou começar uma campanha nova do zero de rede de pesquisa para vocês entenderem. Quando a gente está fazendo tráfego para rede de pesquisa, é extremamente importante que a gente tenha noção do público e das palavras-chave para quem a gente vai anunciar. Eu vou pegar uma campanha aqui com objetivo de tráfego, vou criar só a título de exemplo para mostrar para vocês. O que acontece? A gente tem que entender no Google Ads, quando a gente está fazendo Google Ads para negócios locais, a gente tem que entender dois tipos de comportamentos que as pessoas vão ter, tá? O primeiro comportamento é quando a pessoa faz uma pesquisa mais genérica, né? Então, deixa eu pegar aqui, sei lá, ortopedista ou dentista. Quando a pessoa faz esse tipo de pesquisa, é muito provável que essa pessoa esteja fazendo uma pesquisa de dentista perto da casa dela, ou uma loja de doces perto da casa dela. Então, o que eu tenho que tomar cuidado na hora de anunciar? Quando eu vou fazer um anúncio para palavras-chave genéricas, tipo loja de doce, quando eu estou falando loja de roupa, dentista, enfim, você tem que entender qual que é o negócio para onde você está anunciando, o que as pessoas buscam para o negócio que você está anunciando, e você, quando essa palavra-chave é um pouco mais genérica, é extremamente importante, na hora que você está criando a sua campanha aqui dentro do Google Ads, você definir qual local você gostaria de aparecer. Como eu estou em Belo Horizonte, eu poderia colocar só Belo Horizonte, se eu fosse anunciar para dentista. Por quê? Porque se eu estou em Belo Horizonte, se eu estou anunciando para um consultório de dentista aqui, eu não quero que esse anúncio apareça para quem está procurando em Manaus. Tá? Então, na hora de eu subir a minha campanha sobre Google Ads, tem um módulo de afiliado Viking só sobre Google Ads, ensinando o passo a passo de como subir essas campanhas.
Tá, eu vou passar muito rapidamente aqui, eu estou criando essa campanha aqui de exemplo, só para vocês terem uma ideia, mas quando eu for criar as campanhas aqui e definir a minha palavra-chave, como eu defini só Belo Horizonte, eu posso abrir um pouco o leque de palavras-chave. Então vamos supor que eu estivesse anunciando para um consultório de dentistas. Eu poderia anunciar para as pessoas que estão procurando para consultório de dentistas, dentista, odontologista, clínica de dentista. Por quê? Porque nesse exemplo dessa campanha aqui, eu estou anunciando para pessoas que estão procurando por esse determinado serviço. Óbvio que eu poderia estar fazendo isso para loja de roupa feminina. Se você tiver um cliente que vende fantasia, você poderia colocar loja de fantasia. Se você tem uma padaria, se você tem uma loja de doce, se você vende cestas de presente, cesta de café da manhã, você poderia estar cesta de café da manhã. Mas isso daqui é um determinado anúncio que nós vamos fazer para pessoas que estão em Belo Horizonte. Por quê? Porque quando eu tenho certeza que as pessoas que estão buscando, que o meu anúncio vai aparecer só para pessoas que estão em Belo Horizonte, tá mais tranquilo, eu posso fazer uma segmentação mais ampla. Mas tem algo extremamente importante. Vamos supor que eu faça a pesquisa aqui de cesta de café da manhã, São Paulo. Marcelo, mas você está em Belo Horizonte e estão aparecendo anúncios para você. Por quê? Repara que a lógica nesse exato momento eu poderia estar querendo mandar um presente para alguém que está em São Paulo. Ou muitas vezes, imagina só, a sua avó que mora em outra cidade e está desesperada para achar alguma coisa e ela liga para você e fala: meu netinho, eu preciso que você ache aí uma padaria que faça cestas. Eu preciso que você ache uma lojinha de doces para crianças, uma loja de fantasia. Meu netinho, eu não tenho nem ideia como fazer isso aqui na internet. Minha avó é assim, tá? Mas tudo bem que minha avó mora em Belo Horizonte, mas vamos supor que minha avó morasse em São Paulo. A hora que eu digito no Google loja de fantasia em São Paulo, loja de cesta de café da manhã em São Paulo, por mais que eu esteja em Belo Horizonte, se eu estiver anunciando, eu vou querer que esse meu anúncio apareça para o Brasil inteiro, porque às vezes a pessoa de Manaus está querendo comprar alguma coisa para mandar entregar em São Paulo. Quando eu aqui na minha campanha vou fazer a segmentação Brasil, eu começo a colocar nas minhas palavras-chave, no meu anúncio, detalhes como em São Paulo, em SP, em BH, em RJ, no RJ, no Rio de Janeiro, esse tipo de detalhe. Por quê? Porque aí eu estou querendo eu estou querendo anunciar para pessoas que estão fora de Belo Horizonte, mas que querem contratar o meu serviço, que querem achar uma loja, que querem achar o meu serviço aqui. Por isso que quando eu digito cesta de café da manhã em São Paulo, aparecem essas opções de anúncio. Por quê? Porque eu posso querer mandar uma cesta de café da manhã para algum amigo meu. Então eu, como anunciante, quero que esse anúncio apareça. Eu posso estar procurando algum serviço para alguma outra pessoa, para algum amigo, ou eu posso estar procurando, às vezes eu vou para São Paulo. Então, o tipo de anúncio é cesta de café da manhã. Quando você anuncia, por exemplo, só para Belo Horizonte, você está querendo pegar ali essa galera que está em BH. Então, você já tem aquele público regionalizado das pessoas que você sabe que estão próximos à sua loja. Então aí você faz uma palavra-chave um pouco mais genérica, tipo cesta de café da manhã. Quando você pega pessoas que estão de fora, quando você vai anunciar para o Brasil todo, ou você pode anunciar até para todos os lugares, você pode colocar todos os países e territórios, você anunciar no mundo inteiro, que se alguém procurar por cesta, alguém está em Tóquio, procura por cesta de café da manhã em São Paulo, o seu anúncio aparece para ele. Então, o cuidado que você tem que tomar se você coloca uma palavra-chave, por exemplo, você está fazendo um consultório de dentista, tá? Você está fazendo para um consultório de dentista, você está fazendo para uma clínica, você está fazendo para uma loja de roupa que está em Belo Horizonte, mas se você anuncia para loja de roupa feminina e anuncia para o Brasil inteiro, seu anúncio vai aparecer para todo mundo. Ninguém está lá no Amapá, o cara está em Macapá
procurou loja de roupa feminina, seu anúncio apareceu para ele, ele clica, fala Belo Horizonte, ele sai. Então você começa a gastar dinheiro à toa. Então, palavras-chave mais genéricas segmenta para a cidade onde você está, e palavras-chave mais segmentadas, especialmente palavras-chave que você coloca direcionadas à cidade, por exemplo, loja de roupa em São Paulo, loja de roupa no Morumbi, loja de roupa em Copacabana, loja de roupa no Leblon, loja de roupa loja de roupa no Vila da Serra. E quando você vai colocando bairros, inclusive, aí você pode colocar para o Brasil inteiro. Tem que tomar muito cuidado, especialmente na questão de bairro, né? Porque às vezes tem bairros que são, por exemplo, em Belo Horizonte tem um bairro também que é Copacabana, né? Então tem que tomar esses cuidados, mas a maioria da galera procura Copacabana no Rio de Janeiro. Se você fizer isso só pela cidade, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, esse tipo de coisa, já dá uma segmentada muito, muito, muito boa. E a galera me pergunta muito quanto cobrar por esse tipo de serviço. Não sei. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Eu nunca fiz, tá? Eu vou te falar o que eu faria se eu estivesse começando agora do absoluto zero. Eu provavelmente, se eu tivesse agora querendo o meu primeiro cliente, tá? O meu primeiro cliente, eu provavelmente não cobraria absolutamente nada no primeiro mês. Eu faria uma proposta para ele para fazer esse serviço de tráfego para negócio local sem cobrar nada no primeiro mês e só valeria a partir do segundo. Por quê? Porque se você também não tem muita experiência com tráfego, é natural que você vá cometer alguns errinhos, que você vá precisar de algum histórico para você trazer de resultado para outros clientes. Então, eu me preocuparia muito mais em fechar e aprender do que com qualquer outra coisa. Então, pegar o dinheiro do cliente, investir, começar pequenininho, tentar os primeiros anúncios, ver o que os anúncios estão tendo de retorno. Aí você pode estar se perguntando, Marcelo, como que eu faço para ver se um anúncio está dando retorno ou não? Você pode pegar um WhatsApp, pega um telefone, um número de WhatsApp e coloca específico. Esse número de WhatsApp só vai receber ligação, só vai receber contato das pessoas que entrar em contato do meu anúncio. Então, se você sabe que 2, 3 vezes por dia aquele WhatsApp tá pitando, o dono da loja sabe, opa, esses contatos aqui estão vindo do WhatsApp. E o dono vai saber, opa, eu tô fechando um cliente novo por dia, significa que o Marcelo tá me trazendo um cliente novo por dia, 2 clientes novos por dia. Esse tipo de metrificação é muito importante, né, na hora de você ter ali o feedback do cliente, pra você saber, para vocês dois terem certeza que aquilo ali, aquele tipo de trabalho está valendo a pena. E sobre remuneração, tá? Eu imaginaria, se eu estivesse começando do absoluto zero, eu imaginaria cobrar alguma coisa entre 300 e 500 reais por mês por cliente que eu fosse fazer isso. Tá? Se eu fosse pegar só Google ou só Facebook, eu estaria mais próximo de 300 reais. Se eu fosse fazer os dois, eu tentaria algo mais próximo de 500 reais, né? Por quê? Porque 2 ferramentas aumentam o trabalho que você tem que ter, aumenta o estudo que você tem que ter, aumenta o tempo que você tem que dedicar àquele projeto. Mas se você está saindo do absoluto zero, meu jovem, se preocupa mais em fazer o serviço do que quanto cobrar. Porque depois que você pega um cliente, faz um bom trabalho para ele, você vai para o segundo, você já tem histórico, você já tem experiência, você já tem lá como provar para aquele outro cliente que você consegue. Então foca primeiro em conseguir um primeiro cliente, foca primeiro em fazer um primeiro trabalho, mostrar resultado, que depois as coisas vão acontecendo de forma muito mais fácil. Quando você conversa com um cliente, fala, no meu outro cliente eu faço isso, no meu outro cliente a gente faz uma estratégia nesse sentido, a gente pode adaptar para você, fica muito mais fácil. E se você quiser aprender um pouco mais sobre Facebook Ads, sobre Google Ads, sobre o mundo de tráfego pago, o Afiliado Viking te ajuda muito sobre isso.
tem no link da descrição. Eu não falo especialmente sobre negócios locais dentro do curso, mas uma vez que você entende a lógica de tráfego, você consegue fazer tráfego para negócio local, você consegue fazer tráfego para produto digital, para dropshipping, para e-commerce, enfim. Quando você entende tráfego de verdade, você consegue jogar em vários times diferentes, em várias posições diferentes, tá? Então, no Afiliado Viking tem isso. Aí eu também falo sobre copy, eu falo sobre funil de e-mail, eu falo sobre construção de página, que às vezes você quiser oferecer algum tipo de serviço mais completo, com construção de página, com e-mail marketing, e cobrar mais caro ainda dos seus clientes, o Afiliado Viking vai te ajudar também. O link está na descrição. É isso, um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Perfect.